Então já tá gravando, tá, Antônio? Aí, quem mais que tá aqui presente? Deixa eu ver. Professora Gislene. Então tá bom, professora. Fica à vontade aí se quiser ver também, tá? Então eu vou agora compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Para eu poder. Deixa eu ver aqui a tela inteira. Isso, vou compartilhar. Ok. E eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu posso tirar esse. Ai, nem sei o que aconteceu aqui. Não, não é isso aqui. Eu queria tirar o chat aqui. Não, tudo bem, pode deixar. Então, eu vou compartilhar com vocês um aplicativo que é um simulador, tá? Eu até tenho um circuito físico, né, que mostra essas ligações série e paralelo, sabe? Mas um deles arrebentou os fios e eu acho mais difícil aqui no online eu demonstrar para vocês isso daí, né? Então, quando a gente retornar para o presencial, aí eu levo na sala de aula para a gente dar uma revisada nessa parte aí, tá? Mas eu vou fazer a demonstração, a explicação desses circuitos usando um simulador que vocês já conhecem, né? Que é o simulador do esse aqui, ó, do Fit Colorado. Eu vou compartilhar esse link aí no chat, porque assim, quem quiser depois brincar com ele, ele é muito interessante, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse é o link desse simulador que eu vou usar, tá? Para explicar os circuitos. Então, olha só, quando você abre o simulador, você pode escolher aqui, né, a introdução ou um laboratório com os resistores, tá? Mas eu quero fazer primeiro a introdução. Então, deixa eu voltar lá, peraí, como é que é aqui? Volta. Ah, saí do link, peraí. Esse site é muito interessante, sabe? Bom, então a gente está aqui, né? Vamos construir um circuito bem simples, tá? O que você pode colocar num circuito bem simples? Você pode colocar uma bateria, né? Então, vou colocar aqui uma bateria, tá vendo? Que é uma pilha, né? Na realidade, tem o polo positivo e o polo negativo, né? Então, aqui você tem a bateria, certo? Deixa eu ver se tem alguma indicação aqui. 9 volts essa bateria, tá? 9 volts. E daí eu vou colocar aqui uma lâmpada, tá? Vou colocar aqui uma lâmpada. Peraí. Aqui, deixa eu puxar essa lâmpada para cá. Deixa eu tirar aqui, senão fica muita informação. Deixa eu colocar essa bateria em pezinho aqui. E aí eu vou ligar, tá? Vou ligar a lâmpada, ó. Vamos ligar o polo. Peraí, como é que eu vou fazer aqui? Polo negativo. Opa, como é que é aqui? Fio. Vamos ligar aqui. Opa, como é que é? Ah, o fio é assim, peraí, é que tem que aprender. Aqui, você põe o fio aqui, agora eu conecto. Vou conectar aqui. E vou pôr um outro fio aqui, conectando aqui e aqui. Olha lá. Então, você vê aí, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu ver lá. Deixa eu voltar lá na tela de vocês. Só para interagir com vocês aqui.
Deixa eu ver aqui quem que tá. Antônio, tá dando para você ver aí? Como é que tá aparecendo a imagem aí para você? Deixa eu pôr lá de novo. Você tá conseguindo ver aqui o duro é que se você escrever no chat, deixa eu pegar o meu celular aqui e ver se eu consigo acompanhar com o celular. Só um minutinho. Que daí eu consigo ver. Eu vou pôr um fone de ouvido aqui para não dar microfonia, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá certo. CMSP, vamos entrar lá. Vou tentar ver aqui para ver o que você está enxergando, porque tá difícil aqui de eu ler o chat e fazer ao mesmo tempo a apresentação, né? Deixa eu ver aqui, você escreveu alguma coisa aqui no chat? Bom, vamos lá então. Deixa eu ver aqui, eu vou entrar na sala do terceiro B. Terceiro B, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo enxergar o que está acontecendo. Tô conseguindo ver. Tô conseguindo ver que aparece aí a telinha, né? Aparece aí a telinha. Eu acho que dá para você maximizar, né, essa tela aí no seu. Deixa eu ver. Se você clicar no ampliar a tela, a minha imagem some e você vê o circuitinho com um tamanho maior, tá? Então, se você observar, você vai ver aqui, ó, que tem umas setinhas. O que essas setinhas aqui vermelhas estão indicando? Elas estão indicando o sentido convencional da corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, ela flui do polo positivo para o polo negativo, tá? E é um sentido convencional porque, na realidade, não são quem é o positivo da energia elétrica? São os prótons, né? Só que os prótons, eles ficam no núcleo dos átomos e eles não se movimentam, eles vibram, mas eles não se movimentam, eles não transladam, né? Facilmente. Então, quem se movimenta são os elétrons. Ó. Então, se eu trocar aqui por elétrons, aí você vê que os elétrons, que são as cargas negativas, elas circulam do polo negativo, né, para o positivo. Então, na realidade, os elétrons circulam no sentido contrário ao que foi definido, que é o sentido convencional da corrente elétrica, tá? Mas para todos os efeitos, se alguém perguntar qual o sentido da corrente elétrica, ela sai do positivo e vai para o negativo. É o sentido convencional, tá? Então, aqui, ó, a gente tem aqui um voltímetro. O que é um voltímetro? É um equipamento que mede tensão, né? Então, se eu colocar isso daqui aqui, ó, nos polos da lâmpada, né? Ele vai me dar qual a tensão que está aqui nessa lâmpada. Então, ó, a bateria de 9 volts, ele está colocando em cima da lâmpada 9 volts, certo? Porque não tem nenhum resistor aqui, não tem mais nada no caminho. E o fio é considerado como se fosse um curto, né, circuito. Você não, teoricamente, né? Claro que o fio perde um pouco de energia, né? Porque ele tem uma resistência elétrica, mas é um fiozinho curto, então a gente despreza isso daí. E esse outro medidor aqui, ó, eu posso medir a corrente elétrica que está passando aí nesse fio, ó, 0,9 amperes. Então, você tem ali uma bateria de 9 volts, né?
A resistência dessa lâmpada, né? Se a gente colocar aqui os valores, ó, é 10 ohms, né? Então, a corrente elétrica, você calcula como? A divisão da tensão, que é 9, pelo valor da resistência, que é 10. Então, dá aqui a corrente 0,9 amperes, ok? Até aí, você quer fazer alguma pergunta? Ou é melhor eu explicar e você fazer as perguntas no final? O que você acha? Quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Quer que eu explique de novo? O que você tá pensando aí? Tá dando para entender? Você acha que dá para continuar? Tudo bem até agora? Quer que eu abra o áudio para você, ó? É só você clicar nesse hominho aqui em cima, que tem uma mãozinha levantada na sua tela. Você clica no hominho, tá vendo que tem um hominho embaixo com a mãozinha levantada? Você clica e você pode transmitir só o seu áudio se você não quiser transmitir imagem para não ficar muito pesada a conexão, né? E daí você fala comigo se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Ah, os elétrons giram. É isso mesmo. Agora eu consegui baixar a sua tela aqui para ver a sua pergunta. Então, olha só. Os elétrons, é isso mesmo. O átomo, né? Ele tem um núcleo. Dentro desse núcleo tem prótons, que são cargas positivas, e nêutrons, que são nêutrons, né? Como o próprio nome diz, não tem carga elétrica. Isso fica no núcleo do átomo. E em volta do átomo, né, ficam girando em constante movimento, né, não param nunca, os elétrons, tá? Que dependendo do elemento químico, vai ter uma quantidade ali de elétrons que é aquela definida ali na tabela periódica, né? Tanto o número de prótons que tem no núcleo, como a quantidade de elétrons, né, de cada elemento químico é definido lá na tabela periódica, tá? Se você não lembrar e quiser, a gente pode depois, numa próxima aula, eu trago a tabela periódica aqui e a gente conversa um pouco sobre isso. Se bem que, acredito, a gente vai falar um pouco sobre esses elementos químicos no terceiro bimestre, tá? O terceiro bimestre vai falar sobre a composição dos átomos, sobre os elementos químicos, né? Mas se agora você precisar dessa informação para poder entender esse assunto que a gente está falando aqui, aí eu posso, numa próxima oportunidade, falar sobre isso, tá? Bom, eu vou então continuar aqui, tá? Vamos continuar lá no circuito. O que eu vou fazer agora? Ó, eu vou deixar os instrumentos aqui de lado, para não atrapalhar, tá? Vou pegar aqui, depois a gente vai usar eles novamente. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou abrir aqui o circuito. Ó, repare no seguinte, tá vendo esses raios amarelos que estão saindo da lâmpada? Ele está indicando a luminosidade, o brilho da lâmpada, tá? Então, nessa situação aqui, a lâmpada está com o brilho máximo que ela consegue dar, que seria relacionado à potência que ela está consumindo aí no circuito, né? Então, ela está consumindo a máxima potência que ela pode, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse circuito aqui e vou colocar mais uma lâmpada, ok? Então, olha só. Essa conexão que eu vou fazer aqui é como aquela que tem naquelas árvores de Natal, sabe? Aqueles pisca-pisca de árvore de Natal. Que você tem várias lâmpadas e uma lâmpada está conectada na outra, né? Então, olha só, eu vou pegar esse circuito aqui, esse polo aqui, ó, tá vendo? E vou conectar nesse daqui, o negativo desse no positivo, né?
e depois vou fechar o circuito aqui. O que você acha que vai acontecer? Eu não vou fechar ainda, vou esperar você responder aí. O que você acha que vai acontecer, hein, Juan? O que você acha que vai acontecer quando eu ligar aquela segunda lâmpada naquele circuito nesse modelo, em série? Série é quando você vai ligando todo mundo um atrás do outro, tá? Fica aquele cordão assim com muitos componentes. Por exemplo, se você pegasse um fio que vem lá do relógio, lá do quadro do disjuntor da sua casa, e você vai ligando vários cômodos em série. O que vai acontecer? Responde aqui para mim. Qual que é a sua ideia? Você consegue escrever aqui no chat? O que você acha que vai acontecer? Você está aí? Antônio. O que vai acontecer, Antônio? Dá uma ideia aí. O que você acha que vai acontecer quando eu ligar aquela lâmpada? Forma um pensamento aí. Vai escrever aqui ou não? Estou esperando você escrever para você ver o que você pensou. A carga vai diminuir. A carga, eu estou entendendo que a carga que você está falando é a resistência. Porque a resistência é que coloca uma carga no circuito. Se eu estou colocando uma lâmpada a mais em série, será que a carga vai mesmo diminuir? Ó, vamos colocar lá para você ver, tá? Ó, vou colocar aqui. O que você percebeu em relação ao brilho das lâmpadas? Perceba que os raiozinhos que estão saindo da lâmpada, eles estão menores, né? Significa que o brilho dessas lâmpadas diminuiu, tá? Vamos ver aqui agora qual a voltagem ou a tensão que está colocada em cada lâmpada, olha só. Tá vendo? Opa, eu coloquei aqui invertido. Ó, você tem aqui, então, em cima dessa lâmpada aqui, quanto que tá? 4,5 volts. Essa é uma lâmpada de 9 volts, né? E você colocou para ela 4,5 volts. A metade do que ela precisa para brilhar com a máxima intensidade. Então, ela está brilhando com uma intensidade menor. O consumo, a potência que ela está consumindo é menor. E a outra lâmpada, como elas são lâmpadas exatamente iguais, né? Então, elas dividiram os 9 volts entre elas. Ó. Cada lâmpada recebeu 4 volts e meio. Por isso que o brilho dessas lâmpadas diminuiu. Tá vendo? E a corrente elétrica? O que será que aconteceu com a corrente elétrica? Oh, a corrente elétrica também diminuiu. Você percebe que a corrente que está circulando aqui no circuito agora é 0,45 amperes. É metade daquela que tinha inicialmente numa lâmpada. Se eu colocar os valores aqui, ó, você vê que cada lâmpada são 10 ohms. Ohms é a unidade da resistência elétrica. Então, se você tem duas lâmpadas, elas vão se somar e ficar uma carga maior no circuito, tá? Então, a carga elétrica, né, que no caso aqui, a carga, né, é resistiva, vamos dizer assim, porque uma coisa é a carga elétrica, que são os elétrons que vão circular. Você tem razão em dizer, porque é claro que se a corrente, né, tá menor,
vão ter menos cargas elétricas, elétrons, né, circulando nesse fio. Mas a gente tem que tomar cuidado em eletricidade, porque quando você fala carga simplesmente, muitas vezes você está se referindo ao que você coloca de carga no circuito, que são os resistores, entendeu? Então, a resistência elétrica, nesse caso aqui, dobrou, ó, vai ser 10 com mais 10 dá 20. Por isso que a corrente diminuiu pela metade, porque você vai pegar os 9 volts, né, que você tinha inicialmente, e em vez de você dividir por 10, como era com uma lâmpada só, você vai dividir por 20, né? E por isso, então, a corrente vai dar 0,45 amperes, e cada lâmpada, então, ela está dividindo a tensão de 9, como elas são iguais, está indo 4,5 para cada um. Se elas tivessem resistências diferentes, então elas iriam dividir proporcionalmente essa tensão, né? Uma ia receber mais e a outra ia receber menos tensão, tá? Por isso que quando a gente liga um chuveiro, né, em série num circuito da casa, tá errado, né? Porque quando você muitas vezes liga o chuveiro, ele desliga, né? Ele diminui o brilho das lâmpadas, né? Antigamente o pessoal ligava muito errado, né? Esses circuitos de casa. Nós já vamos falar sobre isso, tá? Bom, você entendeu então? A corrente elétrica diminui, né? Porque aumentou a resistência elétrica do circuito, tá? Resistência elétrica. Só para relembrar aqui as fórmulas. Deixa eu ver aqui. Eu tinha aqui uma lousinha. É essa aqui, ó. Deixa eu ver. Só para relembrar a fórmula, eu vou colocar aqui. Opa! O que é isso aqui? Tem que colocar aqui. Não. Ai, não sei como é que eu faço aqui. Ok. Criar um novo quadro. Então, tá aqui. Então, eu vou colocar aqui quais são as fórmulas, né? Então, aqui, ó. Qual que é a fórmula da lei de Ohm? V é igual a R vezes I. O que é o V? V é tensão elétrica. Que são o quê? São os volts, tá? Sempre que você compra um equipamento elétrico, né? Vai vir lá. Esse equipamento você deve ligar no 127 volts. Esse equipamento você liga no 220. Esse equipamento é bivolt, né? Então a gente precisa se preocupar com a quantidade de volts, que é justamente a energia elétrica, né, que está armazenada, né, no sistema ali. No caso, você tem essa energia elétrica disponível na tomada, e assim que você conecta alguma coisa lá, os elétrons vão fluir pelo seu equipamento. Então, quando os elétrons fluem, existe uma corrente elétrica que vai fazer o equipamento funcionar. E todo equipamento tem uma resistência elétrica que faz com que ele aqueça, né? A resistência elétrica, ela consome energia, né? Algumas vezes a gente quer usar resistência elétrica, no caso de um chuveiro, por exemplo, né? Porque você quer que ele aqueça a água. Então, essa resistência, ela vai trabalhar a nosso favor, né? Se você não esquentar o chuveiro, não adianta nada. A torradeira, né? A chapa de pão, alguma coisa assim. Se você também vai usar resistência elétrica, um ferro de passar roupa, né?
Só que tem alguns equipamentos que a resistência elétrica, vamos dizer assim, ela consome energia e a gente não tem intenção de usar o calor. Por exemplo, se eu estou usando o meu computador aqui, eu quero que funcione a tela, o teclado, mas ele esquenta. Se você está usando o celular, não precisaria esquentar, mas ele esquenta por quê? Porque tem uma resistência elétrica. Esse calor que surge a partir, né, da resistência elétrica, quando é percorrida por uma corrente elétrica, ela consome energia. Esse calor é chamado efeito Joule. Efeito Joule, tá? Bom, então voltando aqui, então essa é a lei. Por isso que, ó, lá no caso, você tinha 9 volts, né? E daí a resistência elétrica subiu para 20 vezes I. Então, olha só, o I vai ser o quê? O I vai ser 9 dividido, 9 dividido por 20, ou aquela barra, né? Agora aqui eu vou pôr essa barra aqui, tá? Porque eu não sei ainda como faz para pôr a outro tipo de barra, aquela fraçãozinha lá, né? Na horizontal. Então, ó, aqui, I 9 dividido por 20, que vai dar quanto? 0,45 amperes, tá? Então, essa é a corrente elétrica que está circulando lá no circuito, tá bom? Tudo bem até agora? Posso seguir aqui? Hein? Posso seguir? Ah, beleza. Então, agora eu vou fazer uma outra montagem para você, tá? Então, você percebeu o seguinte: eu não vou colocar mais lâmpadas aqui, porque eu espero que até esse momento você já tenha percebido o quê? Que quando você coloca os elementos, né, os componentes de um circuito em série, você, na realidade, economiza energia elétrica, porque se a corrente que circula é menor, você está gastando menos energia elétrica. Mas, em compensação, o que está acontecendo? Os equipamentos não estão funcionando na sua plenitude, né? Eles estão funcionando com um brilho menor. Se isso daqui, vamos supor, é como quando uma pessoa pega uma lâmpada, por exemplo, que é 110, né? E liga, é o contrário, quando você pega uma lâmpada 220 e liga no 110, ela brilha com brilho menor, né? Ela pode nem funcionar, né? Se ela é para 220 e você ligar no 110, as lâmpadas antigas funcionavam. As modernas, elas nem acendem, né? Porque foram feitas para trabalhar em 220. Então, essas lâmpadas aqui, elas estão trabalhando não na plenitude delas, né? Então, e qual que é um outro defeito desse circuito que é ruim? Que é ruim para você operacionalizar. Vamos supor que uma dessas lâmpadas aqui queime, tá? Eu não tenho aqui a função para queimar a lâmpada, né? Quando eu estou fazendo isso daqui com as lâmpadas reais, eu desconecto uma das lâmpadas do soquete. Eu tiro uma das lâmpadas do soquete, tá? Mas como aqui eu não tenho, vamos dizer que quando a lâmpada queima, a corrente elétrica para de circular, entendeu? É como se ela abrisse o circuito. Então, tudo que tiver conectado nesse circuito vai parar de funcionar. Então, imagine se você tem, por exemplo, um galpão, né, numa empresa, alguma coisa assim, e você ligou para economizar fio, para economizar energia, você ligou todas as lâmpadas em série, né? Se uma delas queimar, vai apagar todas. Então, esse circuito, ele é interessante, por exemplo, você fazer umas montagens mistas, né? Que seria o circuito série e o circuito paralelo. Eu vou falar agora, então, do paralelo, tá? Qual que é a diferença do paralelo? O circuito paralelo, o que que acontece? Eu vou ligar as lâmpadas, eu vou ligar
elas aqui assim, ó. Peraí, deixa eu tirar esse fio aqui. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar essa daqui aqui, certo? E vou conectar aqui, ó. Opa. Eu não tô ligando elas em série, ó. Tá vendo? Tô ligando em paralelo. Então, ó, perceba que quando eu faço isso, o que que acontece? Opa, não é isso não. Peraí. É difícil de ligar aqui, peraí, vamos ver aqui que não tá dando certo. Vamos tirar esse fio daqui. Ó, então tenho aqui uma lâmpada, tá? Eu vou pegar esse fio aqui que tá saindo, tá? E tenho que ligar ali, certo? Vou ligar aqui, ó, certo? Então, a lâmpada tá brilhando com o brilho máximo. Aí, eu pego essa daqui, ó, e ligo em paralelo, tá vendo? Eu vou vir aqui e vou conectá-la em paralelo aqui. Opa, aqui. Aqui tá difícil. Vamos ver se ela vai dar certo agora. Olha lá. Tá vendo que as duas lâmpadas estão brilhando com a mesma intensidade? Agora, se eu medir a corrente, vou medir primeiro a tensão, ó, de cada lâmpada. Eu vou medir a tensão em cada lâmpada. Vamos pegar essa tensão aqui, ó. Olha lá. Esta lâmpada está recebendo 9 volts. E esta lâmpada aqui... Opa! Fica aí, fia. Não é você que eu quero, não. Fica aí. Esta lâmpada aqui, ó, também está recebendo 9 volts. Então, é por isso que é um circuito paralelo, né? Porque você tem os dois polos da bateria, eles saem paralelamente e você vai conectando todo mundo nesses dois polos. Essa é o tipo de conexão que nós temos na nossa casa, né? A nossa casa, cada circuito, né, ele vai paralelamente, né? Então, eu posso ligar um secador na minha tomada, que a lâmpada vai continuar brilhando com a mesma intensidade. Se não tiver problema ali de curto-circuito, nada, é isso que deve acontecer, tá? Por quê? Porque eu estou entregando para cada elemento do circuito a tensão plena que ele precisa para funcionar, né? Qual será a corrente que está circulando nesse circuito aqui, ó? Então, perceba agora que a corrente elétrica aqui é 1,8 amperes. E a corrente em cada braço agora é 0,9. Então, essa corrente aqui do braço principal é a soma das correntes que vêm. Por isso, o que acontece nos circuitos de casa? Você percebe que o fio que vem, por exemplo, lá do relógio de entrada, ele tem que muitas vezes ser com uma espessura maior, se a casa tiver muitos circuitos, né? Por quê? Porque você vai ter que dividir. Geralmente você tem uma chave geral, né? E dessa chave geral você vai retirando os circuitos que vão para cada disjuntor que vai alimentar, que vai proteger cada um dos circuitos da casa, né? Ficou muito difícil, Antônio? Ele foi embora. Ele me deixou falando sozinho. Só tinha um. Então, gente, é isso aí, tá? Eu estou gravando a aula, eu vou disponibilizar para vocês. Agora eu estou falando para mim mesma, certo? Isso é ótimo, nossa, é muito gostoso dar aula para a gente mesmo, sabe? Então, olha só,
Voltando aqui no circuito, então, esse daqui é o circuito paralelo, tá? O circuito paralelo. Se a gente for aqui para as fórmulas, como é que a gente vai calcular? Então, você vai ter que a corrente geral, acho que eu vou ter que escrever à mão aqui, porque eu não vou conseguir escrever, digitar, porque a corrente geral do circuito, ela vai ser igual ao quê? A corrente que circula no primeiro resistor, que eu vou chamar de I1, certo? Mais a corrente que circula no segundo resistor, que eu vou chamar de I2, certo? Então, se você vier dessa fórmula aqui, a gente vai concluir que corrente é o quê? Quem? Corrente é o quê? É V, certo? Dividido por R. É a tensão dividido pela resistência. Então, eu vou substituir aqui, V geral sobre o R, certo? Que é o R total do circuito, certo? É igual a I1. O que vai ser a I1? Vai ser a corrente, a tensão que está em cima do resistor 1 dividido pela resistência 1. Como nós medimos aqui, qual é a tensão que está em cima desse resistor? É o próprio V. Porque se o circuito é paralelo, a própria tensão da fonte, ela vai ser distribuída para todos os elementos da rede, vai ficar em paralelo. Então, o V vai ser igual aqui para todos, tá? Então, vou colocar aqui, o I1 vai ser V, dividido pelo R1, certo? Dividido pelo R1, mais o I2. O que vai ser o I2? É o próprio V dividido pelo R2, certo? R2. Você sabe, né, que quando você tem uma igualdade, né, você pode cortar o V, certo? Porque ele é comum a todos os termos aqui dessa igualdade. Então, vou simplificar isso aqui, dividindo tudo por V. Então, o que sobrou aqui? Sobrou que o 1 sobre R, que é a resistência total do circuito, tá? Que a gente chama de resistência equivalente, tá? Eu vou chamar aqui de EQ. Então, você tem aqui que a resistência equivalente vai ser o quê? 1 sobre R1, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, certo? 1 sobre R2. Então, é por isso que a gente precisa que os circuitos da nossa casa sejam conectados em paralelo, tá? E o que seria um circuito misto? O circuito misto é a mistura dos dois, tá? Então, por exemplo, aqui nesse circuito paralelo, por exemplo, eu vou conectar alguns elementos em série, eu posso colocar mais uma lâmpada em série aqui, né? Ou eu posso colocar mais um braço desse aqui, tá? Eu não vou colocar, porque senão eu vou me estender muito, mas você vai colocando vários braços em série, com elementos em série, conectados em paralelo. Então, se uma lâmpada de um desses braços queimar, só aquele pedaço vai desligar, os outros vão continuar. Então, nesses grandes galpões, se vocês observarem, né, que tem muitas lâmpadas no teto, geralmente eles usam circuito misto, né? Então, quando uma lâmpada queima, desliga um setor ali, não desliga todo o galpão, né?
Então, é uma forma. Qual a grande vantagem disso? Quando você liga em série, a gente viu que a corrente ela é menor, ela diminui, então você não precisa de um fio muito grosso para poder alimentar todos os elementos do circuito. Então você economiza, ele é mais econômico. É o circuito em série, você economiza em componentes, principalmente em fio, que é uma das coisas que são mais caras aí no circuito elétrico, que é o cobre, né? Inclusive as pessoas ficam de olho ali no cobre que tem nas instalações. Bom, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês vejam esta aula, ok? Eu vou desconectar agora aqui. Deixa eu só falar um tchauzinho aqui. Então, tchau aí a todos. Obrigada, Antônio, por você participar de um pedaço aqui da aula, tá bom? E se vocês tiverem perguntas, podem mandar para mim pelo chat, pelo WhatsApp, tá bom? Esse assunto, pelo que eu entendi, ele não vai ser trabalhado lá no centro de mídias, tá? Mas é uma coisa muito interessante para vocês saberem, né? Como que funciona a instalação de uma casa, né? Então, quando você coloca circuito em série, a potência ela vai ser muito menor para cada um. Quando você coloca circuito em paralelo, você vai consumir a máxima potência aí dos componentes. Então tá. Até mais, tudo de bom para vocês.